enigmas da história. Ele tem sido descrito como o documento mais misterioso do mundo. Segredos? 240 páginas de textos estranhos e ilustrações bizarras. Incrível! Ele vem confundindo e intrigando os melhores decifradores de códigos do mundo. Eu conheço esse 4-0. Boatos vinculam o documento à cabeça de São João Batista. Um perigo real. Seja o que for, parece que alguém tinha algo muito importante a esconder. Ele estava vendendo sua alma ao demônio. O manuscrito Voynich. Veneza, Itália. Nick Pelling estudou matemática e filosofia antes de se tornar um programador de jogos de computador pioneiro. Agora, ele está dando um novo direcionamento a seus poderes analíticos de códigos de computador, voltando-se para um livro antigo, que historiadores simplesmente consideram inexplicável: o manuscrito Voynich. Eu comecei a examiná-lo e achei isso melhor do que ficção. É um mistério. O que significa? O livro foi descoberto em um colégio jesuíta em 1912 por um polonês comerciante de livros chamado Wilfred Voynich. Mas ele foi escrito muitos séculos antes. Pouco mais se sabe a respeito da primitiva história do livro. O manuscrito Voynich contém mais de 200 páginas de texto criptografado. Nick está em Veneza para tentar desvendar o código e descobrir quem o escreveu e por quê. Juntamente com o texto, há estranhas imagens de plantas exóticas, símbolos curiosos e diagramas inexplicáveis. Nick acredita que as respostas podem ser encontradas aqui. Alguns dos melhores criptógrafos da era moderna tentaram decifrar o texto, mas até agora, todos falharam. Pelling acredita que a maioria desses decifradores de códigos estava deixando passar uma pista vital: as imagens. Ele acredita que uma imagem em especial seja a chave. Ele a chama de Página das 9 Rosetas. No centro da imagem está o que ele acredita ser um edifício com estranhos domos bulbosos. E Nick tem um pressentimento quanto a que edifício ela representa. O palpite o levou então à Praça de São Marcos. Preciso de uma vista melhor. A imagem na página da Roseta parece como se tivesse sido desenhada de um ponto de vista elevado. Isso é realmente fantástico. É possível ver o quanto eles são semelhantes. Pode-se ver o entalhe na parte superior, a forma mais aberta aqui e arredondando-se por todo o domo, uma fileira de janelas na parte inferior. Mas se a imagem retrata a Basílica de São Marcos, o que ela nos diz a respeito do manuscrito? Veja a semelhança. A datação de carbono do documento, feita pela Universidade do Arizona, indica que ela foi feita originalmente por volta do início do século XV. Muitos acreditam que o manuscrito é uma elaborada mistificação, mas Nick não está convencido. Para ajudar a juntar as peças do quebra-cabeças, ele pede a ajuda de um conhecido arquiteto e historiador veneziano. Entre. Eu vejo que há de tudo, de arquitetura, de vida. Francesco Sforza tem raízes profundas em Veneza. Sua família era de comerciantes, políticos e acadêmicos, remontando ao nascimento da cidade. Há algumas coisas estranhas que parecem ter sido feitas por um motivo perfeito. Sim, a escrita e as imagens é tudo muito racional. Mas o que significam? Não sabemos ainda. Não conseguimos chegar até a mente. Alguns acreditam que contém informações que teriam sido impossíveis de serem de conhecimento do autor. Algumas pessoas acreditam que isto seja um mapa da Via Láctea, vista de cima, como um mapa de Jornada nas Estrelas. Sim, porque quando nós o vemos, vemos uma linha, como uma linha, porque estamos no meio. No meio, olhando para as laterais. Mas se estivéssemos acima, olhando para baixo... Veja a forma. Veríamos os braços. Há quem acredite que isso seja a nossa galáxia vista por um alienígena.
É estranho demais para ser descrito com palavras. O texto também contém muitas imagens de plantas, mas até agora os peritos não foram capazes de identificar muitas delas. Há todo tipo de imagens de plantas herbáceas. De fato, há mais de 120 delas em todo o manuscrito. Essas parecem receitas. A botânica foi muito importante. A usavam para tudo, usavam até para veneno. Em Veneza, vários venenos foram inventados, porque naquele período, serviços secretos os usavam. O veneno era a maneira mais fácil de liquidar um problema. E muitos deles eram provenientes de ervas. Eu vou lhe mostrar uma. Este é um container. Francesco tem então um pensamento inspirador. Uma das imagens parece familiar. Dá para ver alguma coisa, é um material. Não parece ser metal. É algo mais frágil, mas se pode trabalhar muito bem com isso. Certo. Alguma coisa como cristal, porque a base aqui é como um cristal veneziano daquele período. Havia muitos segredos a respeito de como fazer cristais. Segredos? Sim, porque ninguém poderia contar esses segredos. Havia regras muito rigorosas. Como eles estavam sendo feitos, que material, que composição. E as penalidades por revelar os segredos podiam ser severas. Eu sei que algumas pessoas iam à França e à República de Veneza e era enviada uma carta dizendo que se elas contassem qualquer segredo lá, suas famílias estariam em grandes apuros ou elas seriam mortas. Em Murano há um museu onde você pode encontrar peças de cristal de todos os períodos. Museu do Cristal? Acho que é loucura fazer um livro como este sem um significado, por isso deve haver algo como segredos por trás disso. Francesco deu a Nick várias indicações. A primeira o leva para a ilha de Murano, para as associações que durante séculos guardaram zelosamente o segredo da fabricação do cristal veneziano. Rosa Mentasti é especialista nos primitivos cristais venezianos. Nos cofres do Museu do Cristal de Murano, Nick mostra a Mentasti algumas imagens do Voynich. Na tradição veneziana de cristais, esta é uma verdadeira obra-prima. Desenhos do manuscrito parecem reproduzir de fato o trabalho renascentista em cristal. Que semelhanças você pode ver? A forma da peça é exatamente a mesma, como no desenho. O fundo soprado da peça e a cobertura também é muito semelhante. Não tão simples como as primeiras peças. E a decoração também tem algumas semelhanças. Na base do gargalo e na base do copo. Sim, isso era típico do cristal veneziano de melhor qualidade do Renascimento. Na Veneza do Renascimento, a fabricação de cristal era um negócio extremamente lucrativo. A produção em Murano era rigorosamente controlada por uma associação poderosa e sujeita a leis rígidas. Nick se encontra com um mestre artesão conhecedor do sombrio passado das associações. Os segredos de sua arte eram tão valorizados que não havia limites quanto ao que as associações faziam para protegê-los. Eles os mantinham na família. E os segredos do negócio não podiam sair de Murano. E quem tentasse roubar um segredo de Murano seria morto. Talvez o autor do Voynich estivesse envolvido em uma espécie de espionagem industrial medieval, roubando e vendendo os segredos de negócio dos venezianos. Quem quer que tenha escrito o manuscrito, certamente passou por grandes aflições para ocultar suas intenções. Hermes e Renato. Selvagens. Nesta sexta, 8 da noite, no Nat Geo. Todo o texto parece ser criptografado, usando um código impenetrável. Muitos dos mais importantes criptógrafos do mundo tentaram entender essa bizarra escrita cifrada do século XV. O especialista em criptografia, Filippo Sinagra, passou a vida estudando a evolução da elaboração de códigos. Nick Pelling espera que ele possa lançar alguma luz, pelo menos, quanto ao tipo de código usado no livro.
Um dos primeiros sistemas de código para enviar mensagens codificadas foi o sistema Júlio César. É muito simples. A letra A se tornava D, a letra B se tornava E e assim por diante. Esse sistema é muito simples e muito fácil de ser decifrado. Um outro sistema, o sistema polialfabético, é mais difícil de decifrar, porque a letra A às vezes se torna Z, outras vezes se torna F. Em uma chave de código polialfabética, as letras não são apenas trocadas, mas o sistema muda ao longo do texto codificado. Começamos com Z e A para Sol, Sun em inglês. S se torna K. Assim, na verdade, não se trata de apenas um código, mas de muitos. Uma única letra pode ser criptografada para várias letras diferentes em vez de apenas uma. Eu passo para a letra seguinte e o U se torna Q. Mais um passo e N se torna C. Isto é particularmente difícil de se decifrar, mas é possível. Hoje é possível. Quando o sistema começou a ser usado? Por volta do século XV. Entendi. Sinagra nunca tinha visto o texto enigmático de Voynich, mas alguns de seus elementos são curiosamente familiares. Este é um sistema muito inteligente. E o que isto faz lembrar? O texto? O texto se parece com outros textos que vi do século XIV, XV. Uma coisa bastante interessante é esse 40. Eu conheço esse 40, porque vejo esse 40 em várias mensagens cifradas. Reconhece esse símbolo? Sim, sim, é de Milão. Sinagra acredita que o sistema de código do manuscrito é semelhante a um usado na Milão renascentista pela poderosa família Sforza. Esta é a chave do código de Sforza de Milão. Na parte superior estão as letras do código. Descobrimos que C correspondia a 4 e a letra S correspondia a 40. Isto aparece no código Voynich. O mesmo símbolo, 4 e 40. Poderia a conexão de Milão ser a descoberta que Nick vinha procurando? Alô? Em Veneza, Francesco tem uma outra pista para Nick. Acho que encontrei algo interessante. Ótimo. Está com tempo para nos encontrarmos? Sim, estou. Pode ser em San Cassiano? Você tem aquela página com a roseta e os 9 números, uma imagem de uma cidade. Francesco acredita ter decifrado outra imagem do Voynich. Veja, eu acho que não existem tantas cidades representadas de forma circular. Creio que uma delas é Bagdá e então há Jerusalém. E Milão também é circular. É? Sim. Se isto é uma cidade, então o centro parece ser a representação de um castelo com uma torre e formas em V bastante distintas. Poderia ser. A ilustração está levando Nick a um lugar em especial. Toda circular. A cidade murada medieval de Milão. Boa sorte. Tchau. Tchau. Milão, Itália. Durante o século XV, Milão foi uma poderosa cidade-estado, muitas vezes em guerra com sua vizinha Veneza. A cidade foi governada pela poderosa dinastia dos Sforza. Os mesmos Sforza que, de acordo com o professor Sinagra, usavam um sistema de codificação semelhante ao encontrado no Voynich. E era da dinastia dos Sforza o castelo que domina a antiga cidade murada no coração de Milão. Hoje, a torre principal do castelo Sforzesco, conhecida como Torre de Filarete, é um marco da cidade. Ela se assemelha ao desenho no Voynich. Mas o castelo foi reconstruído muitas vezes ao longo dos anos. Nick quer ver se consegue encontrar mais pistas.
A parte mais antiga do castelo, antes da reconstrução no século XIX, é uma parte independente dele chamada Hevelin, que fica no meio da vala para defendê-lo. Está vendo aqui? Nick vê as inconfundíveis fortificações em forma de V, que Francesco acredita que estão no desenho. Isso é fantástico. Ele olha ao redor, procurando qualquer outra coisa que possa conectar o castelo ao manuscrito. Isso é interessante. Dentro da magnífica capela do castelo, Nick percebe alguma coisa. Era assim que as pessoas pensavam que era o céu em meados do século XV. No teto da capela, há um desenho circular que Nick reconhece. Eu vi esse padrão no manuscrito Voynich, que é dessa época e lugar. As pistas vão se acumulando. As ameias em forma de V. O teto da Capela Ducal. A Torre Filarete. Mas qual a relação de todas essas peças? Nick muda seu foco. Do misterioso conteúdo do livro para a identidade do seu autor desconhecido. A torre recebeu esse nome de Antônio Averlino, seu arquiteto cujo apelido Filarete significava amante da virtude. Esse novo cara, Filarete... Nick decide então investigar mais sobre ele. Será que Averlino poderia estar conectado ao manuscrito Voynich diretamente e não apenas indiretamente? Eu preciso saber mais a respeito dele. Antônio Averlino nasceu em Florença por volta de 1400 e se tornou arquiteto. A investigação de Nick revela que ele viveu por algum tempo em Roma e foi preso por sua suposta participação em um esquema para roubar a cabeça de São João Batista. Em seguida, depois de libertado, ele fugiu para Veneza antes de viajar para Milão. É uma história estranha. Nick conclui que precisa de ajuda. Ele foi então aconselhado a conversar com Stefano Novati, um arquiteto local que tem grande conhecimento sobre a história dos edifícios milaneses. Meu palpite é que pode ter alguma coisa a ver com Averlino. Pode ser, porque Averlino trabalhou em Milão durante 15 anos, talvez mais. Seu primeiro trabalho foi esse. Ele trabalhou no projeto da torre principal do castelo. Ele chegou aqui em 1450, convidado por Francesco Sforza, que em seguida o encarregou de projetar o Grande Ospedale Maggiore. O hospital? O Grande Hospital, sim. Era algo muito moderno e de alta tecnologia e muito importante para Milão do século XV. Podemos ir até lá para visitá-lo se quiser. O Ospedale foi uma das realizações máximas de Averlino, repleto de engenharia radical pelas quais ele era famoso. E havia um sistema de tubulação construído dentro das paredes, para a drenagem da água da chuva e para manter a respiração do edifício, assim como uma pessoa, assim como um ser vivo, o que foi muito revolucionário. Os projetos de Averlino para o Ospedale estavam claramente à frente de seu tempo. Mas estariam eles conectados ao manuscrito Voynich? Isso parece um tipo de terracota no trabalho de tubulação. Sim, parece. E você acha que isso poderia corresponder de alguma forma aos projetos verdadeiros? Bem, poderia ser, porque há muitas semelhanças com os sistemas de tubulação nesta construção. Eu reconheço esses tipos de formas e até mesmo os anéis no final de cada parte. E não existem tantos edifícios desse período que tenham esse tipo de sistema de tubulação. Olha só isto. Esses são realmente semelhantes à seção que vimos. Terracota com o anel e o formato de curva do tubo se parece com o que vimos no manuscrito Voynich. É realmente incrível, eu acho. O Ospedale é um impressionante feito de arquitetura, mas a maior obra de Averlino não foi uma construção, mas um livro único, o Livro Arquitetônico. Este é o livro de arquitetura de Averlino. E nesse livro ele imagina como deveria ser uma cidade ideal. Sei. O livro, concluído em 1465, contém planos detalhados para a cidade perfeita de Averlino. Um lugar de vício e virtude. Embora não tenha sido escrito em código, há algumas referências intrigantes em suas páginas, que sugerem uma conexão com o Voynich. Antônio Averlino gostava realmente de criptogramas, anagramas e códigos ocultos. Por exemplo,
Aqui podemos encontrar o nome Onitoan Olivera, que é um anagrama de Antônio Averlino. Então ele gostava de códigos? Sim, muito. Ele realmente estudou a respeito disso e tinha interesse em criptografia e escrita oculta. Na busca pelo autor do Voynich, os conhecimentos de Averlino acerca de escrita oculta e criptogramas parecem fazer dele o principal suspeito. Será que existe alguma outra coisa no livro que você acredita que possa se referir ao manuscrito Voynich? Há várias indicações de outros livros, livros secretos dentro do livro. Esses livros ainda existem? Nós não sabemos. Você acha que poderia haver uma ligação entre os dois? Pode ser. Eu acho que todas essas referências ao livro oculto ou secreto podem ser um indício de que Averlino e o manuscrito Voynich estejam de algum modo relacionados. Sim. Talvez o Voynich possa ser um ou todos os livros de segredos. Há quem duvide da autenticidade dos manuscritos ou afirme que outras pessoas o escreveram. Mas para Nick Pellin, a evidência é convincente. Para mim, o trabalho de tubulação do Ospedale e os livros secretos e a criptografia no livro realmente apontam Averlino também como o autor do manuscrito Voynich. Mas faltam ainda algumas peças do quebra-cabeça. Averlino reúne os dados depois de 14 anos em Milão. E com o Duque de Sforza morrendo, ele deixa a cidade para encontrar um novo patrono. Sem dinheiro e sem patrono, Averlino desaparece dos registros. Assim como tantos outros que levaram seus segredos do Renascimento para o leste, será que Averlino teria feito o mesmo para conseguir um novo patrono? Em Veneza, Nick espera que Francesco possa ajudá-lo mais uma vez. O que você acha que aconteceu? Parece que alguns de seus amigos foram para Istambul e existe até mesmo uma carta de recomendação para os otomanos. E a situação entre otomanos e venezianos era como uma guerra fria. E se isso for verdade, ele poderia estar passando alguns segredos a eles. E então, aí fica difícil. Portanto, se Averlino queria levar seus segredos aos otomanos, então escrever um livro para escondê-los era a única maneira? Levar alguma coisa para fora de Veneza era realmente muito perigoso. Os segredos não podem ser levados ao inimigo. Então você acha que Averlino teria colocado seus segredos de fazer cristais no manuscrito Voynich? Sim, talvez para dar alguns segredos ao inimigo ele estivesse vendendo sua alma ao demônio. Versão Marshmallow São Paulo.